vocês hoje. E rapidamente eu quero fazer a minha pergunta. Deus criou Adão e Eva e colocou eles no jardim. E Deus instruiu a eles uma coisa que eles não tinham que fazer, e era comer da árvore do bem e do mal. Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram da árvore, do fruto da árvore. E por causa disso, a raça humana tem sofrido e tem morrido desde então. Até mesmo as crianças têm que passar por sofrimentos intensos. E o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte: isso é o centro da minha pergunta. Por que uma mão tão pesada veio? Por que Deus foi tão duro? Por que Deus castigou tão duro o povo? Porque se você tem uma criança e a criança te desobedece, você fala para a criança não fazer alguma coisa e a criança faz de qualquer forma, você pune aquela criança, às vezes você bate naquela criança, mas você não manda a criança morrer, você não mata a criança, você não envia a sua criança Sim. para pisar em cima de carvão quente. Parece que Deus reagiu de uma forma Não, muito não, 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 pesada, não. porque ele Mike. falou isso Olha, na olha, Bíblia. olha. Você está tão fora da base. Deus não matou ninguém. Deus não matou Adão e Eva. Adão e Eva, a Bíblia deles era um mandamento só. Comereis de todas as árvores no jardim, mas não comereis do jardim da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem duas coisas que você não está reconhecendo. Em primeiro lugar, olha, o bom lado da árvore era tão ruim quanto o lado mal. O bom lado representava o esforço próprio do homem. Representa o homem tentando se autossalvar. A palavra diz que estava entre as árvores. Não é entre, é uma árvore que continha os dois. Não podia pegar uma parte do fruto, tinha que comer certo. o fruto todo. Sim. E Adão não foi tentado, foi Eva, desculpa, que tentou. Foi tentado. O pecado dele, que foi tão pior ainda, foi um pecado desejoso contra a palavra de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor abriu um caminho de escape para ele. Matou um animal, os vestiu, eles expulsou do jardim, é claro. E colocou anjos na porta para eles não entrarem de volta no jardim, para não voltarem, porque eles não queriam que eles comessem da árvore da vida, onde eles nunca mais morreriam. E aí, ele abriu um caminho para eles voltarem. Quando ele apresentou o sistema sacrificial através de Caim e Abel. E se eles colocassem a sua fé no sistema sacrificial e o que representava como Adão fez, eles poderiam ter voltado. Mas não há nenhuma evidência nas escrituras que eles creram. E Deus não manda ninguém, certo. Nunca mandou ninguém para o inferno. Você se envia para o inferno. O homem não vai para o inferno por beber e fumar e jogatina e mulherada, mas ele se envia para o inferno recusando aceitar o plano de redenção de Deus. Bem, será que eu poderia dizer outra coisa? Eu não sou uma pessoa ruim. Eu nunca quis ferir ninguém intencionalmente. Mas existe algo que parece que quer voltar para o Senhor. E eu oro todas as noites, do fundo do meu coração, o máximo que eu posso, para Deus poder ajudar a minha descrença. E eu oro sinceramente, mas não importa o quanto eu oro, parece que existe algo ainda dentro de mim que eu não consigo vencer. Eu não consigo vir ao Senhor e eu quero vir até o Senhor. Mas você pode vir para o Senhor. Não, olha. Não há nada que possa prever alguém de vir para o Senhor se eles quiserem vir. Você está deixando sentimentos. Você está permitindo como você se sente intelectualmente, emocionalmente, guiar a sua vida. E Deus, olha, não funciona assim. Ele trabalha na base da fé. É o único meio que funciona no céu. A única moeda monetária é a fé. Não é por vista, nem por sentimentos, mas é pela fé.
E se você humildemente confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, se humilhar diante de Deus, reconhecendo que você não pode se autossalvar e Cristo é o Redentor dos homens, e arrepender-se dos seus pecados, ele diz: se confessar-me diante dos homens, da mesma maneira eu vos confessarei diante do Pai. Ele fala: todo aquele que nele crer e clamar o nome do Senhor será salvo. Então, seja qual for esse sentimento aí que você está sentindo, olha, esse sentimento você está deixando Satanás gerar esse sentimento na sua vida, no seu coração, na sua mente. E não somos salvos por sentimentos, mas pela fé. Você não está entendendo. Por que isso é tão difícil para eu poder fazer? Deixa eu te perguntar, você fez o que o Doni falou? Já admitiu que a pecadora precisa de um Salvador e pediu para Jesus entrar na sua vida e no seu coração como Senhor e Salvador? Sim, eu já falei isso já durante orações. E eu já tentei entrar lá no fundo do meu coração e dizer do fundo do meu coração, mas parece que existe algo ali que me separa de Deus e me impede de fazer isso. No começo, como você descreve a Deus, tem muita coisa aí, porque você descreveu ele como um Deus injusto. E é assim que foi apresentado. Então, eu presumo que esse é o problema no seu coração. É difícil você ir até alguém, pedir para te salvar, se você acredita nisso mesmo. Eu não entendo por que Adão e Eva pecaram tão grande e hoje nós temos que sofrer por causa deles. Você tem que entender que no princípio Deus falou para eles que se você comer do fruto você vai morrer. Deus já tinha falado para eles que o salário do pecado era a morte, né? E para sempre vai ser assim. Mas para nos mostrar, e ninguém pode entender a profundidade do pecado, até entender a profundidade o que Deus teve que fazer para redimir o pecador. Deus enviou o seu único filho. As regras são assim, minha filha, ó. A pessoa tem o direito de determinar qual é o pagamento, né, para a redenção ou para voltar na comunhão, a pessoa que foi ferida. Deus podia ter escolhido qualquer coisa, mas escolheu o seu único filho para mostrar duas coisas. Primeiramente, quão grande seu amor por nós é, e em segundo lugar, quão mal o pecado é. E esquecemos a segunda parte e olhamos e falamos: ele é um Deus injusto. Nós não entendemos quão ruim é o pecado que afetou toda a humanidade, incluindo o sistema, né, de tempo, né, a maldade que o homem faz um com o outro, isso é parte da natureza pecaminosa que está no homem. Mike, toda a dor que você vê no mundo é por causa do que Adão fez. Todas as guerras, derramamento de sangue, todo sofrimento, claro, é um resultado do pecado, da rebelião de Adão. Então Deus não está sendo injusto, ele sabia o coração do pecado. O pecado leva as pessoas para a prisão, para uma morte que eles nunca pensaram que pode sair. O pecado causa com que as pessoas cometam atos de atrocidade, que é quase uma insanidade, por causa do pecado. Deus entendeu quão difícil é o pecado. Adão, não. E tem mais, hein? Os ateus gostam de falar isso do pecado original, que Deus puniu uma criança por causa do pecado original. Quando eu estava fazendo uma conferência em Illinois, eu fiz o seguinte: peguei um pouquinho de açúcar, né, para representar o pecado original, pois todos nascemos nisso. Aí peguei muito açúcar e joguei em cima daquilo, é nosso pecado adicionado, e falo: Deus é injusto por causa daquele pouquinho de açúcar. E o negócio é que nós adicionamos nesse pecado. Todos fomos culpados porque viemos do lombo de Adão. Mas adicionamos aquele pecado, e até entender quão ruim é o pecado, nós não entendemos quão bom Deus é para nós, que ele morreu por nós. Mas o ponto é que ele fez um caminho, claro, né, para que nós possamos escapar disso. Mike, em vez de você questionar a Deus, você tem que aceitar o plano de Deus e o sacrifício. Eu digo que ele entregou o seu filho, amém, para morrer por nós, para que nós possamos ser salvos e escapar à eternidade sem o Senhor. Você tem que aceitar isto. Então, é isso que você não está aceitando. Fé, você não está aceitando não o lógica. sacrifício.
Não deixe as suas emoções e sentimentos entrar no caminho. Nós somos salvos pela fé, não como nós sentimos ou não sentimos. Aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecemos que somos pecadores, colocamos a nossa fé na sua obra redentora e o sangue dele vai lavar e purificar nossos pecados de toda injustiça. Nós temos que terminar o nosso programa, mas eu peço a Deus que você aceite o que nós falamos hoje. Sim, eu acredito no que vocês disseram e eu oro todas as noites. Você precisa esquecer e aceitar Jesus, o seu sacrifício, porque ele fez um caminho, ele abriu um caminho para você. E se você orar e você não crê, não vale a pena você orar. Mas eu quero acreditar. Você pare de falar que você não acredita. Você está colocando todas essas coisas na sua mente. Diga, Senhor, eu acredito e eu te aceito como meu Salvador. E aí começa a confessar com a boca. Você confessa para salvação. Continua confessando. Deus, eu não fiz... Olha, Deus, eu fiz o que sua palavra fala, fiz de coração e vou declarar por causa que a sua palavra diz que eu sou filha de Deus, eu sou cristã. Continua confessando todos os dias que está salva porque fez o que a palavra de Deus mandou. Bem... Temos que terminar. Muito obrigada por ter ligado. Voltaremos com vocês amanhã. Amamos vocês. Envie seu e-mail com seus comentários e perguntas sobre o programa de hoje para onair@jsm.org. Junte-se a Francis Swagger no Facebook, acessando facebook.com/Francis Swagger. Os programas anteriores estão disponíveis no sunlifetv.com. O Francis e Amigos é produzido pela rede Sun Life de televisão.